Olá, meus amores, bom dia! Na nossa aula de hoje, iremos fazer a correção da atividade física passada ontem, dia 22/3, tá? A primeira questão diz o seguinte: a função horária das posições de um móvel é espaço final igual a 10 mais 2t, sendo que o espaço vai estar em metros e o tempo vai estar em segundos. Determine, item A, posição inicial e a velocidade. Então, vamos lá. Nós temos que a função horária das posições é espaço igual a espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Lembrando que essa velocidade aqui ela pode ser positiva ou negativa, vai depender se o movimento vai ser progressivo ou retrógrado. Então, nós temos que o espaço inicial é 10 e que a velocidade é 2. Então, posição inicial, 10 metros, velocidade, 2 metros por segundo. No item B, eu quero a posição no instante que o tempo é 10 segundos. Então, vou substituir na função horária o tempo por 10. Então, vai ficar espaço igual a 10 mais 2 vezes o tempo que é 10. Então, vai ficar 10 mais 2 vezes 10, que é 20, 20 mais 10, 30. Então, o espaço é igual a 30 metros. No item C, eu quero um instante em que a posição é 80 metros. A posição final, até o Szão, tá? Então, eu vou substituir. Então, vai ficar o espaço, que é 80, igual a 10 mais 2t. Vou passar o 10 aqui para o primeiro membro, tá? Então, vai ficar 80 menos 10 igual a 2t. Ah, tia, você isolou 2t do segundo membro. Eu não fiz assim, não. Isolei no primeiro membro. Tem problema nenhum? Dá o mesmo resultado. Então, t igual 80 menos 10 dá 70, dividido por 2, que dá 35 segundos. Então, o tempo é 35 segundos. No item D, eu quero saber se o movimento é progressivo ou retrógrado. Como é que eu sei se o movimento é progressivo ou retrógrado? Eu vou caracterizar de acordo com a velocidade. Se a velocidade for maior que zero, o movimento é progressivo. Se a velocidade for menor que zero, o movimento é retrógrado. Então, como a velocidade é maior que zero, porque ela é positiva, né? Que eu tenho que a velocidade é 2, então o movimento ele é progressivo. Vamos para a questão 2. Um móvel obedece à função espaço igual a 20 menos 10t. No Sistema Internacional de Medida, então o espaço vai estar em metros e o tempo em segundos. Determine a posição inicial e a velocidade. Então, a posição inicial é 20, a velocidade é menos 10, tá? Vou considerar o que está aqui, acompanhando da fórmula. Ah, tia, mas na fórmula não é espaço igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo? Sim, mas aí esse sinal aqui, ele vai variar de acordo com a velocidade. Se a velocidade é negativa, então você faz o jogo de sinal, mas com menos, dá menos, tá? Então, fica menos 10t. Logo, a posição inicial é quem? 20 e a velocidade, menos 10. Então, posição inicial, 20 metros, velocidade, menos 10 metros por segundo. No item B, eu quero a posição no instante em que o tempo é 2 segundos. Então, vou substituir na função horária o tempo de 2 segundos. Então, vai ficar posição, que é S, igual a 20 menos 10, vezes o tempo, que é 2. Então, vai ficar 20 menos 10 vezes 2, que dá 20. Então, vai ficar 20 menos 20, que é igual a 0. Então, a posição será igual a 0 segundos. No item C, eu quero um instante em que o móvel passa pela origem das posições. A tia, o que é passar pela origem das posições? É quando o espaço final, tá? Ele será igual a 0. Então, o Szão, ó, você vai substituir por 0 e repetir o resto da função. Vai ficar 20 menos 10t. Então, vou trazer o menos 10t para o primeiro membro e passar o 20 para o segundo membro. Vai ficar 10t igual a 20. T igual a 20 dividido por 10, t igual a 2. Então, o tempo é igual a 2 segundos. E agora eu vou dizer se o movimento é progressivo ou retrógrado. Observe que a nossa velocidade ela é negativa, então ela é menor que zero, então o movimento vai ser retrógrado. Vamos para a questão 3. Um carro mantém sua velocidade constante de 72 km por hora, que a distância o carro percorre em 5 segundos de movimento. Observe que o tempo foi dado em segundos e a velocidade foi dada em km por hora. Então, a gente vai transformar de km por hora para metros por segundo. Então, eu vou pegar 72 e dividir por 3,6, que dá 20 metros por segundo. E aí, eu vou substituir na função horária.
Então, vai ficar espaço igual ao espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Ah, tia, mas a gente só tem a velocidade e o tempo. Quanto é que vai ser o espaço inicial? O espaço inicial será 0, né? Porque ele vai partir do repouso. Então, o espaço final é igual ao espaço inicial, que é 0, mais a velocidade, que é 20, vezes o tempo, que é 5. Então, vai ficar espaço igual a 20 vezes 5, que dá 100. Então, o espaço será igual a 100 metros, ou seja, a posição será igual a 100 metros. Vamos para a questão 4. A posição de um móvel em movimento uniforme varia com o tempo, conforme a tabela a seguir. Então, aqui eu tenho a posição 50, 40, 30, 20 e 10. E eu tenho um tempo 0, 1, 2, 3, 4, sendo que a posição em metros e o tempo em segundos. Aí eu quero escrever a função horária desse movimento. Lembrando que a função horária desse movimento vai ser dada por quem? Eu preciso de quem? Dessa fórmula aqui, ó, da função horária. Espaço, que é a posição final, igual a posição inicial, mais a velocidade, vezes o tempo. Então, o que é a posição inicial? Posição inicial, ó, é 50. Quem é a velocidade? Não sei, mas eu sei calcular a velocidade utilizando a fórmula da velocidade média, né? Então, eu tenho aqui o espaço e o tempo. Então, eu vou aplicar. Então, a velocidade média será posição final, que é 10, menos a posição inicial, que é 50, dividido para o tempo final, menos o tempo inicial, que é 4, menos 0. Então, posição final, menos a posição inicial, vai ficar 10 menos 50, que vai dar menos 40. Menos 40 dividido por 4 dá menos 10. Então, a velocidade é igual a menos 10 metros por segundo. Tá? Então, encontrei a velocidade. Basta agora substituir, ó. Então, posição inicial é 50 e a velocidade, você vai fazer o jogo de sinal, ela vai ficar negativa. Então, o item correto é esse daqui. Posição é igual a 50 menos 10t. Vamos para a questão 5. Na questão 5, ele diz o seguinte: um veículo deslocou-se durante 0,5 horas com velocidade constante de 100 km por hora e depois, né, por mais meia hora com velocidade constante de 50 km por hora. Qual a distância total percorrida nesse intervalo de tempo? Então, são 2 trechos percorridos. Então, a gente vai calcular a posição do primeiro trecho e a posição do segundo trecho e depois juntar a posição 1 com a posição 2 para a gente dar um intervalo de tempo formado. Então, vamos lá. Utilizando a função horária das posições, nós temos que, para o deslocamento primeiro, né, o primeiro deslocamento, primeira posição, nós temos que o espaço inicial será 0, né, ele vai partir do repouso, mais a velocidade, que é 100, tá? Vezes o tempo, que é 0,5. Estou substituindo nessa fórmula da posição, da função horária, né, das posições. Então, vai ficar 10 vezes 0,5, que dá 50 km. Então, espaço 1, posição 1, 50 km. Posição 2 será a velocidade, que é 50, vezes meia hora, que é 0,5. Então, 50 vezes 0,5 dá 25. Então, posição 1, 50, posição 2, 25. Então, o intervalo de tempo será a soma das duas posições. Então, o espaço ou o intervalo final percorrido de deslocamento será, né, a distância total desses dois intervalos de tempo será 50 mais 25, que dá 75. Então, a posição final será de 75 km, ou seja, a distância percorrida foi 75 km, ok?